Salve rapaziada, beleza? Só de boa por aí. Muito prazer, eu sou o Chita, operador de retroescavadeira. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui, né? Tá meio torto aqui, show. Resolvi fazer esse vídeo aqui porque aconteceu um episódio comigo hoje que me chamou muita atenção, né? E eu senti no meu coração que eu deveria fazer esse tipo de vídeo porque infelizmente tem coisas que acontecem que eu acho que passam um pouco dos limites, né? E o que de fato foi que aconteceu? Bom, tava eu trabalhando, né, com a Caterpillar aqui, fazendo uma limpeza aí. Quase que o carro deu na traseira do caminhão, né? Pra que andar colado atrás do caminhão, cara? Deixa eu falar. Parei aqui no posto pra almoçar. Enfim, eu tava fazendo um serviço lá com a Caterpillinha, né? Carregando o caminhão. E aí eu avistei um rapaz, né? Devia, na aparenta dele, ter uns 40 e poucos anos, né? Ou um pouco menos, assim, né? E tinha uma criança do lado. E eles estavam observando eu trabalhando com a máquina, né? E aí, eu indo lá trabalhando, a máquina é cabinada, mas eu sempre dava uma olhada assim pra eles. E numa vez que eu tava manobrando, né? Eu carreguei a concha e tava manobrando para embicar no caminhão. Eu escutei a leitura labial, a criança falando assim: pai, eu quero ser igual ele. Né? Eu escutei leitura labial, porque com a máquina fechada, o barulho do ar-condicionado e o motor, né? É difícil ouvir a voz, né? Só que aí eu olhei pra frente pra acertar a máquina no caminhão e quando eu fui tombar o material em cima do caminhão, eu olhei pra eles de novo e eu vi o rapaz também leitura labial falando: nada, filho. Ele até riu assim, né? Nada, filho, isso é perda de tempo. Isso daí não dá futuro não, mano. Cara, eu depois que eu carreguei o caminhão, né, eu fiquei pensando, eu falei: é isso mesmo que eu ouvi? Será que foi isso mesmo que eu ouvi? Não deu outra, cara. Mais duas conchadas, encostei a máquina, chamei a criança na frente do pai dela. Eu falei: chega aí, garoto, sobe aí. A criança toda animada, toda empolgada. Aí eu coloquei ela aqui na cabine para mostrar os comandos e tudo. Claro que eu desliguei a máquina, né, por questão de segurança, mas eu mostrei aqui os comandos, etc tal. E a criança toda feliz, né? Nossa, que legal a visão daqui de cima, entendeu? E aí eu olhei pra ele, eu falei: você quer ser isso quando você crescer? Você quer ser operador? Ele falou assim: eu quero ser motorista de trator, né? Que é uma criança, né? E eu falei: então seja, né? Nunca desista dos seus sonhos. Falei isso na frente do pai dela. E o pai dela ficou de cara no chão, assim. Ele deu uma risada, mas não falou nada. Aí depois eu liguei a máquina e voltei a carregar o caminhão, né? Só que assim, cara, isso me deixou um pouco triste, sabe? Porque eu aqui em cima de um arreto, 26 anos aí nas costas aí, muita gente me elogia por nessa idade estar em cima de uma máquina trabalhando, assumindo aí uma responsabilidade muito grande de carregar aí, de conduzir aí quase 10 toneladas, né? Que é uma máquina dessa, é uma Caterpillar 416. E eu fico meio pensativo, falo: poxa, por que que tem gente que dá valor pra uma coisa e não dá valor pra outra, né? Meio que é como se, sei lá, você ser um médico, você ser um advogado, você ser esses caras que ganham muito dinheiro, fosse a única profissão que existisse. E não um operador de máquinas pesadas, entendeu? Ou sei lá, uma pessoa que trabalha no Lava Jato, ou um taxista, motorista de caminhão, que é uma das coisas que está precisando muito.
sabe, por que que existe essa cultura, sabe? Porque assim, não é a primeira vez que isso acontece. Mas fazia tempo que eu não via um episódio desse e agora eu resolvi gravar. Então é bem complicado, gente. Mas assim, eu tô fazendo esse vídeo porque eu quero deixar claro para você que está assistindo e você aí sonha em ser operador. Você até que já cresceu, trabalha de outra área, às vezes é até caminhoneiro. Enfim, você tem vontade de entrar nisso aqui? Eu já vi muita gente falar, mas para ser operador tem que ser um cara barbudo, tem que ser um cara barrigão, tem que ter a pinta, né? Você fala a pinta do operador, tal. Nada a ver, cara. Primeiro que dá futuro sim, tá? Todo emprego trabalhando, só pelo fato de você estar trabalhando já é um bom futuro que você está construindo, entendeu? Independente, irmão, independente da área, se você faz o que gosta, você se diverte, se você administra bem o seu dinheiro, você flui, você conquista, entendeu? É claro que a gente sabe que as coisas estão difíceis, né, para todo mundo, mas assim, não tá tão ruim como falam não, galera. Não tá tão complicado como falam não, entendeu? E eu tô aqui em cima de uma máquina trabalhando do ramo para afirmar isso para vocês, tá? Que dá futuro sim. Você fazer o que você gosta dá futuro. Trabalhar dá futuro, entendeu? Então nunca desista dos seus sonhos não. Você que tem vontade de entrar nessa profissão, cai para dentro, entendeu? Faça amizade com pessoas certas, né? Se envolve ali com o pessoal, você vê uma obra ali, se mistura, tenta se enturmar com alguém, procura um encarregado, alguma coisa. Você vê uma máquina trabalhando assim na rua, de boa, no horário de almoço, você pergunta lá pro operador, ô, posso dar uma pegada aí e tal, como é que funciona? E hoje a gente tem YouTube, né, gente? Tem internet, então tá muito fácil de você aprender. É a força de vontade, né? A força de vontade é que vai guiar o seu caminho, entendeu? Às vezes você começa operando uma máquina, no outro dia você começa sendo dono, fazendo locação, enfim. Só não seja esse tipo de gente, pessoal, que inclusive fala até para seus filhos, né? Ficar, sei lá, escolhendo o que ele vai ser, entende? Nessa questão. Desvalorizando algumas profissões, sabe? Dizendo que tal coisa não dá futuro, entendeu? Porque não é assim que funciona, entendeu? É você saber escolher, é você saber lidar com tal situação, entendeu? Mas todos nós somos iguais, entendeu? Deus no céu, a gente aqui na terra, plantando o bem para colher o bem e plantando, né, o fruto que a gente quer colher lá na frente, que é o quê? Fazer o que gosta, fazer o que ama, independente se a pessoa vai gostar, se não vai. Eu imagino que o pai dessa criança, eu não sei até se ele está vendo esse vídeo, né? Eu não sei se o pai dessa criança já foi frustrado nessa profissão, às vezes pode acontecer. Mas a criança é a criança, a história dela é outra. Um dia essa criança vai crescer, vai ser um rapaz, pode se interessar por máquina ou pode mudar o pensamento dela, enfim. O que eu tenho a dizer pra vocês, gente, é que profissão é profissão, entendeu? E você que é pai, dê bom exemplo pro seu filho, incentive ele a trabalhar, independente de qual profissão for, incentive ele a trabalhar, entendeu? Porque é trabalhando, né, que é a forma correta de você conquistar as coisas, né? Beleza, gente? Então é isso. Desculpa aí não saber falar bonito, né? Não sou aquele cara que sabe falar bonito. Eu tô meio que perdido ainda, começando agora com a internet. Já teve outras oportunidades aí que eu gravei, mas vou deixar um vídeo à parte aí pra poder contar um pouco mais sobre, né, o porquê que eu parei, comecei de novo, enfim. Mas eu só tô aqui pra esclarecer isso e fazer esse vídeo aí que me tocou bastante no coração, esse episódio aí, tá bom? E mandar também um abraço a grandes operadores aí do YouTube, né? O Edilson Rocha, que eu acompanho ele. Tem o Fábio, o operador é Fábio, né? Perdoe se eu tiver errado o nome, eu sou muito ruim de decorar nome, tá? Vários outros aí, o Edvaldo Venson. Tem também aquele menino lá do Reto Escavadeira na Veia também, que eu acompanho ele bastante também. O André do canal Aviões e Máquinas, muito bom. Inclusive, muita coisa eu aprendi até vendo os vídeos dele, né? Sobre retro, sobre parte mecânica, parte elétrica. Isso é muito bom. A gente tá aqui pra somar, galera, tá bom? E não pra querer ser melhor do que ninguém. Suave? Beleza? Então é isso aí. Ficando por aqui.
grande abraço e até os próximos vídeos que a gente for gravando aí. Alô!